O que acha da gente dar um passeio? Hã? É estranho. O que é estranho? Hoje foi um dia ruim, mas acabou muito bem. Embora eu preferisse ter passado ele de outra maneira. É mesmo? A última vez que eu estive num parque assim, eu tinha uns 14 anos. Girando. Espera, deixa eu adivinhar. Você era um daqueles bagunceiros que andavam por aí se metendo em confusão, não era? Eu não era tão bagunceiro assim, mas é claro, eu tenho alguns arrependimentos. Já quebrei paredes igual aquela ali. Eu e meus amigos íamos nos brinquedos e nos divertíamos o dia todo. E como você se sentia? Espera um pouco. Como assim, você não sabe? Não, Ué, você não saía quando criança? eu preferia as bibliotecas. Entendo. Temos que mudar isso. Sobe aí. Vai, sobe. Tá bom. Coloque o cinto de segurança e segure muito firme. Pronta? Então Eu tô vamos. pronta. É só isso? Mais rápido. Ai, eu tô brincando. Posso fazer isso se quiser. Não, é sério. Quer que eu te acompanhe? Não, obrigada. Você já fez demais por mim. Muito obrigada. Até mais, Kiryu. Tchau, Liuba. Eu quero ir com a vovó. A vovó precisa descansar. Ô, mãe, por que você não me acordou? Eu vou chegar tarde. Hoje você não vai pra escola, Alicia. Por quê? Você vai ficar com seu irmão. Nem eu nem a sua avó podemos cuidar dele. Mas não foi você que disse que eu ainda não tô pronta pra cuidar do meu irmão? Você tá pronta. Eu preciso que você me ajude com o seu irmão. E se quiser, podem sair. Eu te dou dinheiro. Mãe, o que tá acontecendo? Não é nada. Eu tenho que ir. Mãe, espera. Eu já tô indo. A mamãe e o papai vão se divorciar porque a vovó tá cansada de ficar comigo. Onde você tava, amiga? Não atende o telefone. Eu tô sem tempo, Marina. E o Igor? Melhor. Acredito que já foi operado. Acredita? Isso não é mais problema meu. Exceto pelo dinheiro. A propósito, sabe de alguém que queira um anel de diamantes? É novo, nunca foi usado. Anel? Você tá pronta? Yarik, espera. Espera. Você lembra quando me disse que sabia como ganhar dinheiro? Lembro sim. É que é o seguinte, a minha mãe tá separando do meu pai pra ficar com outra pessoa. Uau, nossa. Sim, pelo menos ele ainda tá no hospital. Peraí, como é que você tá sabendo disso? Do outro cara? Um carro de luxo deixou ela em frente ao prédio ontem à noite. E ela agiu como uma santa durante toda a vida dela. Mas eu é que tô errada. Então por que você não vem morar comigo? Olha, Yarik, você é ótimo, mas eu ainda não tô pronta pra morar com um homem. Me fala como é que eu faço pra arranjar dinheiro que eu vou alugar um quarto pra ajudar minha avó e o meu pai. Muito nobre. Ai, tá. Escuta com atenção. A primeira coisa vai ser recolher a mercadoria. É muito precioso. Então compra. É 50 mil rublos mais barato que na loja. Continua sendo muito. É muita ostentação pra mim. Seu marido te adora, Liuba. É evidente que sim. Se você levar, eu te dou outro desconto.
Bom, vou mandar uma mensagem pro Leão te transferir o dinheiro agora mesmo. A propósito, o banco me ligou e você e seu marido estão com alguns pagamentos Qual atrasados. A inspiração ou a revelação? Eu não queria te falar nada, mas o Banco Nacional também ligou. Algo sobre um cartão de crédito em nome do Igor. Eu cuido disso. Eu creio que hoje eu tenho que pagar a operação do meu marido. O nome dele é Igor Caprivi. Me deixa verificar. Obrigada. Olá. Eu gostaria de verificar o pagamento da operação do Sr. Caprivi. Igor? Sim, Já foi pago. já está paga. Está inclusa a reabilitação e o atendimento a domicílio? Sim, claro. Mas eu não paguei ainda. A informação está Os correta? documentos estão de acordo. Sim, sim, pagaram por isso. Quem? Quem pagou? Um homem pagou em dinheiro. Um homem pagou em dinheiro. Poderia ser um parente. Que estranho. Obrigada. Ele já foi operado e agora está na sala de recuperação. Gostaria de vê-lo agora? Eu volto mais tarde. Agora para de jogar e faça a lição de casa, porque o professor virá amanhã para verificar a tarefa. Oi, dona Larissa. O que tá fazendo aqui? Como você tá? Vim cuidar do seu filho. Você o deixou sozinho em uma casa cheia de gás, facas, eletricidade, janelas. Eu não fiz isso. E a sua irmã? E sobre a Alice, a escola ligou perguntando por que a menina está faltando às aulas há tanto tempo. Liuba, não se preocupa com seus filhos. Eu vou te pedir um táxi, dona Larissa. A Alice não disse pra onde ia? A Alicia tá trancada lá no quarto dela. Ela acabou de chegar. Entendi. Alice, abre a porta. Alicia, por favor, vamos conversar. Pelo menos me diga se você tá bem, filha. Eu tô bem, mãe. Eu quero o número 6. Aguarda o pagamento. R$15.000 rublos. Obrigada. Hoje eu fui no hospital. Operaram o Igor. E já foi tudo pago. Sim, eu sei. Liuba, Alice me disse que você já tem outra pessoa. O quê? Ela disse que um homem em um carro caro deixou você no prédio ontem à noite. Você saiu com ele. Ele é só um conhecido. E eu não tenho que te dar satisfações. Eu te entendo. Está ressentida e queria se vingar dormindo com outra pessoa, mas pelo menos poderia esperar teu marido sair do hospital. Deus vai julgar isso. Dona Larissa, eu já disse... Ainda não terminei. A Alicia me contou, mas não direi nada ao Igor. Mas você, Liuba, deverá manter sua família unida por todos os meios necessários. Hoje eu soube que seu filho tem quase 2 milhões em empréstimos. Provavelmente teremos que vender o apartamento. Está decidido. Você vai morar comigo. É um lugar de 3 cômodos onde você e o Igor podem morar e também há espaço para as crianças. Dona Larissa, eu sei o quanto a senhora ama os seus netos e eu não vou tirá-los de você de forma nenhuma. Ai, finalmente ouço algo sensato. Mas não vamos morar com você. E eu não quero ficar com o Igor. Seria não me valorizar.
Você entende? E onde vai morar com seus filhos, querida? Na estação de trem, algum abrigo ou alugará algo com os poucos centavos que lhe restam? Não consigo alugar nada em Moscou, mas posso voltar para minha cidade. O quê? Você perdeu a cabeça? A Alicia nunca te perdoaria. E com o Nikita, você acha que vou deixar você levar o Nikita para aquele seu chiqueiro? Nem sobre meu cadáver. E não se preocupe, eu saio sozinha. Vovó, já tá indo. Não se preocupe, meu menino. Amanhã voltarei. Vovó nunca vai te deixar. Bom dia, senhora Larissa. Como vai? Veio pegar o seu neto? Não, Natasha. Na verdade, estão tirando ele de mim. Bom... Me deixa chamar a ambulância, tá bom? Não. Acalme-se. Vai passar já. Bom, me diga, quando que eles vão? A sua nora está agindo de forma estranha? Isso, Natasha, se chama ser muito mal agradecida. Ajudo ela há 16 anos e ela quer levar meu pequeno Nikita para Kondapoga. Ai, nossa. Mas e seu filho? Olha, na minha opinião, isso é muito injusto, porque foi você quem criou a Nikita. Senhora Larissa, não se renda. Você tem que lutar pelos seus netos. E o que eu faço? Ela é a mãe. Bom, ainda existem outras opções. Alicia. Filha, o homem que você viu comigo, ele é só um conhecido. Mãe, não. Eu e seu pai te amamos. E levamos muito tempo acumulando problemas que não podemos resolver e... Assim você decidiu deixar ele com todos os problemas, né? Ninguém deixou ninguém. Foi algo mútuo. É? Eu tô falando com ele. Ele me contou tudo. E o que foi que ele te disse? Disse que você não perdoou ele porque os negócios fracassaram rápido demais. Que interessante. Na verdade... Bem... De qualquer forma, a gente vai se divorciar. E talvez a gente tenha que se mudar. O quê? Pra onde? Na verdade, eu pensei em ficar um tempo com o vovô Kolya, na minha cidade natal. Mãe, você tá falando sério? Eu não quero sair daqui. Eu tenho amigos, a minha escola... Você só tem 16 anos e não tem escolha. Mãe! Eu já tomei a minha decisão. Alô? Oi, aqui é a Liuba. Desculpa incomodar. Espero que ainda se lembre. Eu queria te agradecer, mas você não precisava fazer isso. Do que tá falando? Eu sei que você pagou a operação do Igor. Como sabe disso? Eu só sei. E eu quero te agradecer. É sério, foi muito dinheiro. Mas eu quero te devolver tudo. Não, você não me deve nada, não. Vamos dizer que foi só uma boa ação da minha parte. Não, é sério, eu não gosto de ter dívidas. Mas mesmo assim, eu quero te agradecer. Tá bom, se quer me pagar mesmo. Então janta comigo. É que eu sou casada. Eu sei disso. Mas eu vou reservar um lugar. Boa noite. Liuba.
Sim, ele vai ter alta hoje. A mãe dele vai buscá-lo. Quero dizer, eu. Como já deram alta? Ele foi sozinho? A esposa dele foi buscar? Não, a esposa dele não sabe. Ah, eu já sei quem é. Tá bom, obrigada. Olha só, eu achei que com essa quantia de dinheiro você me deixaria mais bonito. Mas você já é lindo. Olha, é muito bonito. Eu adorei. Eu sei que não é tão grande, mas dá pra nós dois por enquanto, não acha? Até porque depois a gente vai comprar algo. Olha o que você faria se eu fosse pobre. Sem carro, e sem dinheiro, sem casa, você ainda me amaria? É sério isso? Claro que não. Não importa. Uma casa nas Maldivas. Seria ideal, né? É. E nós teremos. Bom, como os direitos da sua nora não se aplicam mais, então o seu neto ainda poderá morar com você. Eu acho que ela e o seu filho concordariam em conceder a custódia voluntária à senhora. Ah, não, a Liuba nunca aceitaria isso. É por isso que digo que deve denunciá-la de uma vez por todas. Diga que ela deixa eles sozinhos. Que ela está sempre trabalhando e que ela não é uma boa mãe. Mas isso seria mentira. Ela realmente não é tão ruim quanto você diz. Mas eles não sabem disso. Ligue para o serviço infantil e eles vão cuidar do resto. Quando ela levar o seu neto para outra cidade, vai ser muito tarde. O Igor e você têm tudo pronto? Você vai se divorciar depois de tudo? E o que vai fazer? Vamos vender o apartamento e talvez eu volte para minha cidade natal. Liuba, não se entregue tão cedo. Você tá fazendo a coisa certa. Em Moscou, o futuro dos nossos filhos não é muito bom. Você não tem filhos. E eu não quero ter filhos em Moscou, mas a Liuba pode levá-los. Oi, eu liguei na recepção. Você estava almoçando. E como sabe onde eu trabalho? Liuba, eu sabia o seu nome. Coloquei na internet, foi fácil. Você sabe que eu sou casada e tenho filhos. Por isso tô te chamando pra comer, não pra um casamento. Por enquanto. Te incomoda? Meninas, podem ir sem mim? Sem problemas. Marina, você pode me cobrir lá? Sim, claro. Tchau. Tchau. Eu não tô acreditando. E a gente com pena dela. Até parece. Pelo visto, ela já arrumou outro. Cara, nem sempre pode ser feito dessa maneira. Eu te entendo. Alô? O que você fez? Você pegou o endereço errado. Yarik, mas eu só fiz o que você disse. Pessoas muito perigosas estão contando com isso. Eles vão matar a gente. Agora me escuta. Você mesma vai ter que levar a mercadoria. Depois eu te ligo. Eu tenho que cuidar da minha filha. Obrigada. É fácil usar isso. É desse jeito. Vamos? Olha isso. É incrível. É lindo. Se você tivesse me contado, eu teria me vestido melhor. Não. Você teria encontrado uma desculpa pra não fazer isso. E é sério, eu queria muito ver você de novo.
com o que tivesse usando. Isso é estranho. Você deve estar rodeado de mulheres jovens e eu estou aqui. Por acaso eu te dou pena? Não, não é nada disso. Eu gosto do seu jeito confiante. Sempre tem certeza do que tá falando. A minha mãe me dizia a mesma coisa. E não te diz mais? Morreu quando eu tinha 12 anos. Mas o seu amor tem durado o suficiente todos esses anos. Eu a sinto por perto. E agora? Eu não sei. Acho que agora eu tenho que admitir que sou apenas uma mulher comum. Talvez você precise de outra pessoa que veja a força que você tem. Delicioso. Me fala de você. Bom, sobre mim... Deixa eu ver... Eu ronco muito. Tudo bem. E eu sou péssimo dirigindo. Por isso tem um motorista? Isso. Família, trabalho. Família. Os meus pais morreram quando eu estava no ensino médio. Foi acidente? Uma doença. A minha mãe... Eles morreram sem sofrer. E esposa? Filhos? Só estudei por um tempo. E logo ganhei muito dinheiro. Interessante. Em algum momento da vida, eu perdi o que eu esperava. No amor? Eu sei que tem alguém por aí. Alguém especial. Talvez ainda não a conheça. E você? Eu? No começo eu queria algo sério com o Igor. Mas eu acho que eu acordei desse sonho. E então... eu parei de tentar por causa dessas decepções. No amor, não precisa forçar tanto as coisas. Só deixa acontecer. Eu pensava assim. Sabe de uma coisa? É bom que você e eu nos conhecemos agora e não no inverno. Por quê? Porque aqui faz muito frio no inverno. Prova isso. Obrigada. Para aí. Ei! É a polícia. O quê? Onde é que você mora? A gente tem que te registrar. O que vocês estão fazendo? É uma Como menina. assim? A gente devia ligar pros seus pais. Vamos lá. Mas eu não fiz Entra nada. no carro, vamos. Eu não fiz nada de errado. Ai, estão me machucando. Para! Relaxa, não é perigoso. É só estender a sua mão desse jeito. Não vai me morder? De jeito nenhum. A glicose é a criatura mais inofensiva e nobre da Terra, assim como todos os cavalos. Eu venho aqui para me afastar das pessoas. Glicose. Por que se chama assim? O antigo dono gostava muito de doces. Sua boca é tão macia. Desculpa, eu tenho que atender. Fique à vontade. Ela é tão linda. Quantos anos ela tem? 25. Ela já é mais velha. O proprietário anterior queria sacrificar ela. Aí a Kiryu decidiu comprar e trouxe ela pra cá. Isso é sério? É sério. Igual com o Buran.
Pronto, voltei. Tá se divertindo? Que horas são? Ai, eu tenho que buscar o meu filho na creche. Então eu te levo. Não deixe ele sozinho. Vamos sair agora, tá? Obrigada. Tchau, glicose. Até logo. Até logo. É a polícia. Alicia, o que aconteceu? Pra onde vão levá-la? Espera. E quem é você? Eu sou a mãe dela. Ela é menor de idade. Vocês não têm o direito. Você é a mãe? A gente não conseguiu entrar em contato. A sua filha foi presa por tráfico de drogas e a gente tem evidências disso. Teve algum engano. Eu vou com vocês. Tá, tudo bem. E o que vai fazer com o menino? Filho, eu vou te deixar em casa. Eu não quero ficar sozinho. Eu vou ligar pra vovó então. Eu posso levá-lo pro apartamento? Tá bom, mas vai rápido. Não somos taxistas. Certo. Vamos, filho. Entra no carro. Polícia? Sim, a polícia. Mas o que Eu aconteceu? não faço ideia. Levaram a Alice e eu preciso que fique com o Nikita. Meu Deus, ele deve estar apavorado. Eu vou pra lá. Alô? Natasha, estamos naquela situação que estávamos conversando. Do que está falando? Quem é? Sou a Larissa, Quem? sua vizinha. Ah, sim. Meu neto, Nikita, está sozinho e sem supervisão. Rapazinho, você está sozinho. Tem alguém com você aí dentro? Não. Onde está a sua mãe? Ela foi com a polícia. Pode abrir a porta? Não, eu tenho medo. Não tenha medo. Nós vamos ajudar você. Muito bem, dona Alicia. Como você entrou nesse problema? Quem te forneceu a mercadoria? E quem é que fez os pedidos? Vou querer nomes, sobrenomes, números de telefone, tudo. Alicia, isso não é um jogo. Se você não cooperar com a gente, garanto que passará toda a sua adolescência na prisão. Você não acha que tráfico é algo sério? Então a gente vai te mostrar o quão sério é. O tráfico de drogas é um crime grave. Alicia, fala o que você sabe. Deve ter algum erro aqui. A minha filha nem usa drogas. Eu entendo isso. Nem meu filho. Mas é o 6º caso que tivemos no mês. Queremos ajudar. Podemos ajudar. Só precisamos que a Alicia nos conte tudo. Filha, conta pra mim. Montaram uma armadilha pra você. Filha. Eu percebi. A conversa não está funcionando. Ei. Então a única opção é te prender agora. Vamos abrir uma ocorrência e você passará um dia inteiro em um centro de detenção. Não! Vocês vão me colocar num centro de detenção? Por favor, você não pode deixá-la em liberdade condicional ou algo assim. Por favor, eu te peço. Não quer justiça? Não. Ué, como assim? Eu não quero ser presa. Então colabore comigo. Caso contrário, isso acontecerá. Acredite em mim. Pessoas como você acreditam que serão salvas pelos pais que poderão ficar impunes independentemente do crime, mas não é assim, Alicia. Vai ter que me levar também. Não saio daqui sem a minha filha. Está bem. Eu vou deixar você ir. Mas se você não me der os nomes de todos os envolvidos nesse assunto, você cumprirá a pena
por cada um deles. Já podem ir. Obrigada. Por nada.